Boa tarde. Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, minhas senhoras, meus senhores, amigos da academia, vamos dar início à sessão comemorativa do 118º aniversário da fundação da Academia Brasileira de Letras. Começo cumprindo a tradição da Casa de refazer a cada ano a leitura do discurso do seu primeiro presidente, Machado de Assis, com o qual foi instalada a Academia no dia 16 de julho de 1897. Essa tradição reafirma um voto proferido pelo próprio Machado de Assis no seu discurso, como vão ver. Ela reitera, a tradição reitera igualmente um compromisso que os presidentes da Casa assumem, em nome dos seus membros, o bastião que passamos de um para outro, atendendo a um mandato de preservação dos objetivos permanentes da instituição. Leio o discurso do fundador da Academia. Senhores, investindo-me do cargo de presidente, quisestes começar a Academia Brasileira de Letras pela consagração da idade. Se não sou o mais velho dos nossos colegas, estou entre os mais velhos. É simbólico da parte de uma instituição que conta viver, confiar da idade das funções que mais de um espírito eminente exerceria melhor. Agora que vos agradeço a escolha, digo-vos que buscarei, na medida do possível, corresponder à vossa confiança. Não é preciso definir esta instituição. Iniciada por um moço, aceita e completada por moços, a Academia nasce com a alma nova, naturalmente ambiciosa. O vosso desejo é conservar, no meio da federação política, a unidade literária. Tal obra exige não só a compreensão pública, mas ainda e principalmente a vossa constância. A Academia Francesa, pela qual esta se modelou, sobrevive aos acontecimentos de toda casta, às escolas literárias e às transformações civis. A vossa há de querer ter as mesmas feições de estabilidade e progresso. Já o batismo das suas cadeiras, com os nomes preclaros e saudosos da ficção, da lírica, da crítica e da eloquência nacionais, é indício de que a tradição é o seu primeiro voto. Cabe-vos fazer com que ele perdure. Passai aos vossos sucessores o pensamento e a vontade iniciais, para que eles os transmitam aos seus, e a vossa obra seja contada entre as sólidas e brilhantes páginas da nossa vida brasileira. Está aberta a sessão. Após estas palavras que repetimos anualmente e que representam precisamente essa continuidade da Academia e de sua fidelidade aos objetivos permanentes, começamos sempre pela palavra do orador oficial, que nesta cerimônia é o acadêmico Alberto da Costa e Silva quem passa a palavra. Senhor presidente, senhores e senhoras acadêmicas, meus senhores e minhas senhoras, será que depois de ouvir as palavras de Machado de Assis, precisamos continuar todos os anos a fazer um novo elogio da Academia Brasileira de Letras, ao recordar-lhe a história e reafirmar sua utilidade e atualidade? Julgo que não. Mas creio que igualmente poucos resistiríamos a deixar de evocar o passado, para explicar por que somos, o que somos
e o que queremos ser. Quando, em 20 de julho de 1897, a Academia realizou a sua sessão inaugural, já tinha definidos os seus 40 membros. 30 haviam participado, com maior ou menor assiduidade, entusiasmo e afinco, das conversas e reuniões em que ela tomara forma. E eram todos amigos entre si, ou bons camaradas, alguns deles de encontros quase diários. Os outros 10 haviam sido por eles convidados para completar o quadro dos fundadores, e eram também amigos. Sendo a entidade que pretendia, ainda que não o proclamasse, reunir os melhores, fundava-se sobre a admiração afetuosa e aspirava ao convívio harmonioso, aquilo que Machado de Assis chamava de boa companhia. Se este acadêmico não dava o braço àquele, ambos eram íntimos de um terceiro, ou se irmanavam aos demais. Porque a academia nasceu entre amigos. Não se estranha a presença naquela primeira relação de alguns nomes de cujos percursos lembramos muito pouco, como Pedro Rabelo, Garcia Redondo, Urbano Duarte, ainda que se argumente que se tinham por influentes e atuantes naqueles dias que foram os seus e que são distintos dos nossos. Mais do que certas presenças, seriam, contudo, naquela relação, as ausências que animaram os primeiros críticos da academia a lhe negar representatividade. Diziam, não estão os melhores, não estão todos os que deveriam estar. E até hoje nos perseguem esses críticos, porque esquecidos de que somos apenas 40, e que apenas 40 continuaremos a ser, não estão conosco todos os que aqui deveriam estar. Às vezes, para as ausências, tem conserto. Duas das mais lamentadas, naquele grupo tido por fundador, o Barão do Rio Branco e o João Ribeiro, seriam eleitos em 1898. Um ano depois já havia a morte ceifado 2 acadêmicos, para as vagas abertas com as mortes do poeta Luiz Guimarães Júnior e do historiador Pereira da Silva. Os anos seguintes assistiram a novas eleições, sempre acompanhadas com atenção pelo mundo intelectual e crescentemente pelos leitores de jornais que não frequentavam as livrarias, uma vez que em menos de 10 anos, menos de 10 anos, a academia passara a simbolizar para o homem comum a excelência no plano da cultura. E assim tem sido desde então, onde o homem do povo considera esta casa como o centro cultural mais importante do Brasil. Isso se viu de forma clara em 1905, quando da escolha do substituto de José do Patrocínio. 3 eram os candidatos. O romancista Domingos Olímpio, de Sobral, no Ceará, o padre José Severiano de Rezende e o poeta Mário de Alencar. Domingos Olímpio era o autor consagrado de Luzia Homem, sobre o qual ainda ressoavam os elogios, e acabara de publicar o Almirante. Do padre Severiano de Rezende, Mistérios só apareceria muito mais tarde, em 1920, com um longo poema de excepcional beleza, dos mais ambiciosos já escritos em língua portuguesa, a Lúcifer, que lemos como se ouvíssemos um grande coro. É um dos maiores poemas já escritos no Brasil. Mário de Alencar, com 3 livrinhos de versos,
que dispensavam releitura, tinha como trunfos ser filho de José de Alencar e amigo afetuosíssimo de Machado de Assis, que praticamente o forçara a candidatar-se. Pode dizer-se que a disputa pela vaga ganhou as ruas. Todos discutiam sobre quem era merecedor do pleito. E quando veio o resultado, com a vitória de Mário de Alencar sobre Domingos Olímpio, os protestos se sucederam na imprensa, que reclamava haverem prevalecido sobre os valores do mérito os imperativos do afeto, no caso Machado de Assis, e as mágoas políticas, numa alusão às queixas que tinha contra Olímpio, o outro grande cabo eleitoral de Alencar, o Barão do Rio Branco. Foi essa a primeira, e não seria a última eleição acadêmica discutida não apenas nas livrarias, mas também nas esquinas, nos cafés, nos pontos de bonde, então havia bonde, e nas reuniões familiares. A academia tornara-se assunto de todos, embora quase que somente durante as eleições de novos membros. Durante as eleições de novos membros e na concessão de alguns prêmios discutíveis. Feita uma escolha de um novo membro, aumentava com os perdedores os números da cadeira dos que mereciam ter sido eleitos e não foram. É uma cadeira especial que nós aqui temos para aqueles que nunca foram eleitos. E essas ausências eram e continuam a ser mais sentidas e criticadas, e incluíam grandes nomes de nossa cultura. Esses, porém, não se elegeram porque outros de valor equivalente foram preferidos. Lembro alguns casos. Em vez de Teodoro Sampaio, tivemos Ribeiro Couto. Um foi um grande geógrafo, um grande estudioso da língua, o outro foi um grande poeta. Qual dos dois merecia estar na cadeira? Ambos, mas só um podia ser escolhido. Deixamos de receber Antenor Nascentes para ficar com o romancista Adonias Filho. Jorge de Lis candidatou-se 2 vezes, sendo derrotado numa por Barbosa Lima Sobrinho e noutra por Cassiano Ricardo. Um nome não substitui o outro, mesmo porque possuem roteiros intelectuais muito distintos. Mas são altas presenças que justificariam as ausências lamentadas e sofridas. A grande crítica sobre a academia é geralmente esta, de que ela não abriga os nomes fundamentais da nossa cultura. E não só aqueles que foram recusados pelo voto, mas também aqueles que não se interessaram, em alguns casos por timidez, ou por serem ariscos demais de pertencer à academia. Não faltam os críticos que usam os seus nomes, quase sempre sem autorização deles, para argumentar. Não reunir a academia os melhores dos melhores da inteligência brasileira. Não temos essa pretensão. Somos os que queremos ser. Somos da academia, os que queremos ser da academia. E nós sabemos apenas alguns exemplos de uma realidade mais ampla, onde muitos dos que admiramos não estão sentados entre nós, mas nos consolam e alegram os que aqui estiveram e os que aqui estão. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Alberto da Costa Silva.
A segunda parte desta sessão, como sabem todos, é a entrega dos prêmios que cada ano a Academia Brasileira de Letras distribui. Vamos começar pelo prêmio ABL de Ficção. E convido o acadêmico Antônio Torres para ler o parecer do prêmio de ficção que foi concedido à escritora Ana Miranda. Boa tarde, senhor presidente, senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas, senhoras e senhores. Apresento aqui o parecer da Comissão do Prêmio de Ficção da Academia Brasileira de Letras do ano de 2015. Os ficcionistas são historiadores que fingem estar mentindo, e os historiadores, ficcionistas que fingem estar dizendo a verdade. É com esta epígrafe que, 25 anos depois da triunfal publicação do seu primeiro romance, Boca do Inferno, sucesso de crítica e público, ganhador do Prêmio Jabuti e traduzido em mais de 10 países, Ana Miranda retorna a seu tipo inesquecível para, ainda uma vez mais, estabelecer pontos de contato entre ficção e história. Trata-se de Musa Praguejadora, A Vida de Gregório de Matos, uma biografia romanceada que resultou numa obra de grande fôlego, a qual excelem o engenho e a arte de narrar. É com rigor histórico, solidez estrutural do relato, fabulação, lirismo, estilo e linguagem, num texto primoroso, ao mesmo tempo de alta literariedade e acessibilidade. No alentado volume de 555 páginas, Ana Miranda retoma as peripécias do poeta satírico, desbocado, sensual e personagem central nos primórdios da formação da literatura brasileira e do próprio país. Quando ele, originário do Minho, no noroeste de Portugal, se enreda nas teias da Bahia, aonde chegou ainda na infância, para, na idade adulta, viver dividido entre os dogmas da Igreja Católica e os apelos do universo popular, com seu poder de sedução e desregramentos. O enredo da história abarca tudo: infância, juventude, com estudos e amores em Coimbra, volta à Bahia, envolvimento na política colonial, deportação para Angola, de lá só retornando pouco antes de morrer, e praguejando para si mesmo: adeus, canalha infernal. Enfim, não faltam leveza e humor ao monumental Musa Praguejadora, A Vida de Gregório de Matos, de Ana Miranda, publicada pela editora Record, que indicamos para o Prêmio de Ficção da Academia Brasileira de Letras de 2015. Alfredo Bose, presidente da comissão, Marco Lucchesi e este relator que vos fala. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Antônio Torres. Convido a escritora Ana Miranda para vir receber o prêmio que lhe será entregue pelo acadêmico Zuenir Ventura. Prêmio ABL de Ensaio e Crítica Literária. Convido o acadêmico Antônio Carlos Sequim para ler o parecer do Prêmio Ensaio e Crítica Literária, concedido ao escritor Roberto Acíselo de Souza. A comissão, por unanimidade, indica o livro Do Mito das Musas à Razão das Letras, de Roberto Acíselo de Souza,
para o Prêmio de Ensaio, Crítica e História Literária 2015. Trata-se de monumental coletânea de 1.072 páginas, organizada, eventualmente traduzida e meticulosamente comentada em milhares de notas por Roberto Acísilo de Souza, abrangendo muitos dos mais importantes textos relativos aos estudos literários no período compreendido entre o século VIII a.C., desde o Preito aos poetas da Odisseia de Homero, até o século XVIII. Ademais disso, e da apresentação geral do volume e de seus critérios de edição, Acísilo incumbiu-se da introdução biobibliográfica das muitas dezenas de autores por ele reunidos e comentados. Por tudo isso, trata-se de obra sem paralelo entre nós, cujo superlativo alcance constitui relevante contribuição à bibliografia do ensaísmo, da crítica e da historiografia literária em língua portuguesa. Assinam Eduardo Portela, presidente, Antônio Carlos Sequim, relator, e Rosisca Dácio de Oliveira, integrante do prêmio, da comissão. Convido o escritor Roberto Acísilo de Souza para receber o prêmio que lhe será entregue pela acadêmica Rosisca Dácio de Oliveira. Prêmio ABL de Literatura Infanto-Juvenil. Convido o acadêmico Arnaldo Nisquier para ler o parecer do Prêmio ABL de Literatura Infanto-Juvenil, que foi concedido ao escritor Nelson Cruz. Senhor presidente, com o carinho de sempre e os cuidados devidos, comunicamos a Vossa Excelência o resultado dos estudos realizados pela Comissão do Prêmio de Literatura Infanto-Juvenil da Academia Brasileira de Letras para a concessão da Laurea relativa ao ano de 2014. Por se tratar de uma obra original de autor e ilustrador mineiro, entendemos que o prêmio deva ser concedido a Nelson Cruz pelo lançamento de O Livro do Acaso, da editora Lê Abacate. Trata-se de uma combinação artística entre texto e imagem sobre textura de madeirite. Há uma reunião de frases de autores como Olavo Bilac, Coelho Neto, Lima Barreto e Alberto Caeiro, Fernando Pessoa, proporcionando um rico encontro de luminares da língua portuguesa. O autor faz, com muita propriedade, uma harmoniosa fusão de textos e ilustrações, com um resultado francamente positivo. É obra altamente recomendável para leitores a partir de 10 anos de idade. A decisão foi tomada por unanimidade dos membros da comissão, que são o presidente e relator, Arnaldo Nisquier, Murilo Melo Filho e Cícero Santroni. Convido o escritor Nelson Cruz para receber o prêmio das mãos do acadêmico Cícero Sandroni. Prêmio ABL de História e Ciências Sociais. Convido o acadêmico Cândido Mendes de Almeida para ler o parecer do Prêmio ABL de História e Ciências Sociais, concedido ao escritor Bolívar Lamonier. A decisão, senhor presidente, é unânime da comissão composta por Fernando Henrique Cardoso, ao lado do que representa o segundo secretário aqui, Merval Pereira, e eu como relator. A comissão indica para o Prêmio História e Ciências Sociais
de 2015, a obra de Bolívar Lamounier, Tribunos, Profetas e Sacerdotes. Intelectuais e ideologias no século XX. O trabalho é em si mesmo marco da própria maturação da nossa consciência crítica, tanto na contraposição da dicotomia liberalismo e antiliberalismo, como da democracia liberal versus autoritarismo. Sobretudo, sugere uma fenomenologia à inteligência brasileira no arranco do dito país para si e da dialética profunda entre o nacionalismo e o desenvolvimento. E é na proposta de uma trama de desempenhos que o autor vai definir uma tipologia criadora, distinguindo entre o tribuno, que se engaja na defesa das pessoas, grupos sociais ou valores institucionais, e, da mesma forma, o profeta é o autor de uma prospectiva, como diz Bolívar, a prover uma receita de salvação. Já o sacerdote é o oficiante sempre na tarefa da inteligência, do trabalho do consenso e do assento de uma axiologia, levando a um ethos coletivo. É, pois, numa pregnância, na decantação do sentido de uma cultura, que Bolívar, com o maior rigor epistemológico, vai à ação fundadora em Celso Furtado, Hélio Jaguaribe e Fernando Henrique Cardoso, do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB, da revista Civilização Brasileira. E já na maior riqueza de um quadro contextual e faseológico, a cata deste compreender é que define os marcos do pensamento de Oliveira Viana e Sérgio Buarque de Holanda. A trajetória está de populações meridionais do Brasil, das instituições políticas brasileiras e das raízes do Brasil. No quadro das reações na atualidade, do establishment e da busca de opções da esquerda, o livro de Lamounier assenta em legítimo insight, o que se poderia formular de uma epistemologia sobre o que seja hoje liberalismo ou autoritarismo, diz Bolívar, entre aspas, no curso real das coisas. É o parecer. Muito obrigado, acadêmico Cândido Mendes de Almeida. Convido o escritor Bolívar Lamounier para receber o prêmio das mãos do acadêmico Merval Pereira. Prêmio ABL de Tradução. Convido o acadêmico Carlos Nejar para ler o parecer do Prêmio ABL de Tradução concedido à tradutora Denise Botman. Obrigado. O prêmio de tradução foi concedido por unanimidade, sendo a comissão composta por Zenir Ventura, Marco Lucchesi e esse que vos fala. O romance Aguapés, original Lau Land, da escritora americana de origem bengalesa, Jhumpa Lahiri, corresponde a um núcleo de autores indianos, ou descendentes, e abaixo dos 50 anos, que analisam um percurso difícil entre Oriente e Ocidente,
no tema da imigração, por vezes dolorosa e para além da geografia, no seio da própria identidade fluida, latente, incerta. A máquina ficcional de Aguapés trabalha sem trégua, produzindo lances surpreendentes numa paisagem de épicas repercussões, atravessada, muito embora por um lirismo possível das circunstâncias, quase sempre delicado, sem alarde. Dentre os diversos prêmios recebidos, Jhumpa foi agraciada com o Henry Award e o prestigioso Pulitzer. Publicado ano passado, no Brasil, pela editora Biblioteca Azul, Aguapés foi enriquecido com a tradução competente de Denise Botman, que se mostrou sensível ao fraseado, entre formas breves e longas, ao acréscimo de volume, bem como a linguagem, ao mesmo tempo líquida e expressiva, ligeiramente mítica e radicalmente contemporânea, veloz e demorada, segundo as exigências do texto original. A comissão de tradução desta academia, constituída por esse que vos lê, Zuenir Ventura e Marco Lucchesi, relator, decide, pelos motivos expostos, conceder por unanimidade o prêmio de tradução ao livro Aguapés, de Jhumpa Lahiri, traduzido ao português por Denise Botman. É o parecer. Convido a senhora Denise Botman para receber o prêmio, que lhe será entregue pelo acadêmico Evanildo Cavalcante Bechara. Prêmio ABL de Cinema. Convido o acadêmico Cícero Sandrone para ler o parecer do Prêmio ABL de Cinema, concedido aos roteiristas senhora Antônia Pellegrino e senhor Mauro Lima. Senhor presidente, a comissão formada para escolher o melhor roteiro de filme brasileiro lançado em 2004 indicou ao plenário da Academia o do filme Tim Maia, sobre a vida do cantor que lançou o gênero soul music no Brasil. O plenário aprovou o relatório. Escrito por Mauro Lima, também diretor do filme, e Antônia Pellegrino, o roteiro baseou-se no livro O Som e a Fúria, Vale Tudo, a vida de Tim Maia, de Nelson Motta, biografia do cantor brasileiro, lançado pela editora Objetiva em 2007. O soul nasceu do rhythm and blues e do gospel secularizado, ritmos e canções criadas pela população descendente de escravos no sul dos Estados Unidos. Em fins dos anos 60 e início dos anos 70, conquistou o público americano, gravado por Ray Charles, Whitney Houston, Aretha Franklin e outros cantores americanos, e influenciou cantores de outros países, a exemplo de Elton John, na Inglaterra, e Tim Maia, considerado pela crítica internacional de música popular um dos melhores cultores do gênero. O referido roteiro agrega a força narrativa registrada pela excelente fotografia de fidelidade ao texto literário de Nelson Motta,
amigo e pesquisador da história da atribulada vida do artista na juventude, plena de decepções e peripécias, algumas nos Estados Unidos, onde suas ligações com o consumo e o tráfico de drogas levaram-no à prisão por 2 anos. O filme narra a história do menino, nascido Sebastião Rodrigues Maia, em 1942, na Tijuca, onde, desde cedo, garoto gordo e forte, trabalhou na entrega de marmitas aos clientes da cozinha de sua mãe para ajudar no orçamento doméstico. A partir de então, a narrativa mostra Tião em um coral de igreja, depois no conjunto Os Sputniks, lançado por Carlos Imperial, que mudou o nome de Tião para Tim. E nesse conjunto participava o jovem chamado Roberto Carlos. Ao desentender-se com o grupo, seguiu solitário para os Estados Unidos, onde sua voz, ao mesmo tempo forte e afinada, encontrou no soul o melhor canal de expressão do seu talento. Ao mesmo tempo, viciou-se em drogas, foi preso por posse de maconha e cocaína e passou 2 anos numa prisão americana. De volta ao Brasil, tentou retomar sua carreira, mas não encontrou entre os companheiros dos Sputniks, entre os quais o já famoso Roberto Carlos, nenhum apoio. Persistente, conseguiu gravar um disco solo e, em pouco tempo, tornou-se um dos mais famosos nomes da música popular brasileira. Este, o resumo do roteiro que recebeu do diretor e co-roteirista, tratamento realista, que nos transmite todo o som da voz e a fúria do personagem solitário, rebelde muitas vezes, estúpido com colegas e cantores da bossa nova ou do rock brasileiro. Mais tarde, reconhecido como um fenômeno musical e rico, né? Perdeu-se no vício e na vida dissipada. E, aos 56 anos, morre de infarto cardíaco. Sua vida foi narrada em tom forte por um filme baseado em um roteiro também forte e fiel ao livro, com excelentes qualidades cinematográficas. Nesse sentido, a comissão, formada por Carlos Heitor Coni, presidente, Cícero Sandrone, relator, e Nelson Pereira dos Santos, concede o seu prêmio de roteiro e cinema. Muito obrigado. Convido a senhora Antônia Pellegrini e o senhor Mauro Lima para receberem o prêmio que lhes será entregue pelo acadêmico Nelson Pereira de Souza. Muito obrigado. Concluímos assim a entrega dos prêmios da Academia para este ano e passaremos, então, à entrega das comendas da Academia. A primeira será a medalha João Ribeiro e convido o acadêmico Antônio Carlos Sequim para fazer a entrega à senhora Marisa Lajolo. Também recebe a medalha João Ribeiro o senhor Luiz Gonzaga Bertelli e pessoal acadêmico Arnaldo Nisquier para fazer a entrega da medalha.
Abre. Uhum. Chegamos agora ao Prêmio Machado de Assis e convido o acadêmico Alberto Venâncio Filho para fazer a entrega do Prêmio Machado de Assis pelo conjunto de obras ao escritor Rubem Fonseca. Passo a palavra agora ao escritor. Não, ao escritor Rubem Fonseca, que falará em nome dos premiados e dos agraciados. Ok, obrigado, hein? Bem, eu estou muito feliz de estar aqui, no meio de tantos amigos. E eu achei que podia escrever porque eu lia muito, E tinha na minha casa uma máquina de escrever, Underwood. E eu gostava de ficar escrevendo naquela máquina. Ficava escrevendo o que vinha na minha cabeça. E eu lia muito. Eu adorava ler, mesmo da minha mãe dizendo, José, apaga essa luz e vai dormir. Aí eu fingia que apagava a luz, ficava me beliscando, havia que a minha mãe estava dormindo, acendia a luz, passava a noite lendo. E com isso eu me tornei um Locke. Um Locke, entenderam? Não, né? Locke quer dizer leitor obsessivo compulsivo. É o que eu sou, tá bom? E vocês aí também. Enfim, depois de ler muitos e muitos livros, cheguei à conclusão que eu podia escrever um livro também, que eu tinha lido em algum lugar. A gente aprende a escrever lendo. Então, muito bem. Sentei na minha Underwood e comecei a escrever um livro de contos. Como naquela ocasião não estava muito bem economicamente, eu não usei papel carbono e fiz, não me lembro quantas páginas, entre 100 e 200 páginas. E botei numa pasta, grampeei aquilo e levei num editor que existia na Rua das Marrecas. Depois chamou o Juan Pablo Duarte, eu acho que hoje ainda é Marrecas de novo. E num sobrado havia um editor que lançava livros de novos autores. Aí eu subi no sobrado, cheguei lá em cima, um lugar muito desorganizado, cheio de livros, cheio de papéis. Naquele lugar tinha um senhor, eu disse, olha, eu trouxe aqui um livro para o senhor editar. Ele disse, sim, meu filho, era um senhor, não me lembro, devia ter 70 anos, talvez mais ou talvez menos. Eu, com 17 anos, não era um bom julgador da idade das pessoas. Mas aí deixei o livro com eles, ele disse para mim, passe aqui daqui a 15 dias. 15 dias depois, eu passei lá. E ele me falou, ele trabalhava com uma moça naquele andar, disse, vai para um livro desse moço. A moça não achou, disse, olha, eu li o seu livro, ele disse, eu li o seu livro. Não é o seu livro que tem um sujeito que diz para o outro, aí ele sussurrou no meu ouvido uma palavra obscena. Eu disse, é possível. E não é no seu livro que tem e essa. Ele disse umas 12 palavras obscenas. Eu digo, é o meu livro. Eu disse, é o meu livro. Ele disse, meu filho, quais são os seus autores preferidos? Eu disse, Machado de Assis, essa de Queiroz, e ele perguntou, você já viu uma dessas palavras horrendas do Machado de Assis? Não, senhor.
E viu no Essa de Queiroz? Digo, não, senhor. Então, meu filho, eu não vou editar o seu livro. O seu livro não é literatura. Literatura não é... É uma aberração, o seu livro é uma aberração. Tá, muito obrigado. Então, o senhor passa aqui daqui a uma semana que eu vou lhe devolver os seus originais, a sua... Digo, muito obrigado. Eu fui embora, eu confesso que não estava preocupado, não. Eu, quando resolvi que ia ser escritor, com 17 anos, eu disse, para ser escritor, só preciso de duas coisas. Uma, não se incomodar se você não encontrar editor. E a segunda, é não se incomodar se alguém disser que o seu livro é uma porcaria. Você é muito bom, não interessa o que os críticos dizem. O que interessa é o que você pensa de você. Bem, no fim de 15 dias eu voltei, e quando eu subi naquele sobrado, ele, quando me viu, ficou nervoso e disse, eu nem sei como explicar. Ele estava à beira de choro. Sim, sim, eu disse. O seu livro desapareceu. Eu chamei uma pessoa para procurar o seu livro e desapareceu. Ele estava à beira de ter um ataque de nervo. Pensei que ele ia chorar. Aí eu fiquei com pena dele, botei a mão no ombro e disse, pode deixar, que eu escrevo outro. Eu tinha 17 anos, e pensei, primeiro eu vou ganhar algum dinheiro. Então, me formei em Direito, tive uma opção de empregos, fiz concurso da Fundação Getúlio Vargas e consegui uma bolsa de estudos na Boston University. Fiz meu mestrado lá durante 2 anos. Voltei e arranjei um bom emprego. Depois virei diretor da empresa. E depois aí comprei um apartamento no Leblon, comprei um sítio. Viajava todo ano com a minha mulher para a Europa. E cheguei até a escrever um livro naquela ocasião. Foi o meu primeiro livro, ainda diretor da empresa, chama Os Prisioneiros. Mas aí, de repente, eu não aguentava mais. Eu me sentia cerceado ali dentro daquela coisa. Pô, dentro desse paletó e gravata. Esse paletó é velho. Tipo, porque eu não uso mais paletó e gravata há uns 40 anos, nem sei, 30. Aí, disse, não aguento mais. Chamei minha mulher, que era uma mulher maravilhosa, disse, olha, eu vou pedir aposentadoria, acabaram as viagens ao exterior todo ano, acabaram o chofer com motorista. A minha mulher disse, não tem problema, meu bem. Meus filhos também não se incomodaram. Aí eu fiquei só escrevendo. Escrevi 30 livros, todos cheios de palavras obscenas, todos. Por quê, meus amigos? Nós, escritores, não podemos discriminar as palavras. Não tem sentido um escritor dizer, eu não posso usar isso. A não ser que você escreva livros infantis, como o nosso premiado aqui. Mas se você escreve livros para os adultos, você não tem que ver toda palavra, tem que ser usada. Você não pode usar as tais palavras obscenas que são usadas nos bares, nas escolas. Eu vejo os meninos lá na minha rua, Santo Agostinho, dizendo palavrão na rua, pô, usado nos escritórios, usando toda parte. E o escritor não pode usar, não tem sentido, isso é um absurdo. Enfim, eu estou escrevendo, continuo escrevendo. Acabei de publicar um livro chamado... 2 livros, um há 2 anos, e o outro esse ano, são histórias curtas. E estou escrevendo outra, claro, mas o que eu gosto mesmo é poesia. Mas antes de terminar, porque já estou longo demais, vou dizer o seguinte. Um amigo meu me contou uma história que era assim. Ele participou de um almoço em que estavam o Guimarães Rosa e o Drummond. Lá para as tantas, o Guimarães Rosa perguntou, Drummond? Não, ele falou, Carlos, você tem alguma coisa contra a Academia Brasileira de Letras? E o Drummond respondeu, não tenho nada, até gosto. Aí o Guimarães Rosa perguntou, por que você nunca se candidatou? E o Drummond respondeu, é a minha maneira de ser, daquela maneira aí, mineira dele, né? É a minha maneira de ser. Bem, essa pergunta também me fazem. Zé Rubem, eu sou conhecido como Zé Rubem, né? Zé Rubem, por quê? Por que você nunca se candidatou à academia? Se tem alguma coisa contra a academia? Eu disse, não, pelo contrário, não tenho. A academia tem os melhores escritores brasileiros,
tem pessoas do mundo cultural brasileiro importantes. Além de tudo, eu tenho inúmeros amigos na academia, muitos amigos na academia. Aí perguntou o camarada, e por que você nunca se candidatou? Por quê? Por quê? Por quê? Por que você não se candidatou ou não se candidata? Aí eu plagiei o Drummond e disse, é a minha maneira de ser. Na verdade, o Drummond era uma pessoa idiosincrática. Eu sou uma pessoa idiosincrática. Idiosincrasias não se explicam. Estou muito feliz, meus amigos, muito, de estar aqui, receber esse prêmio, no meio de amigos queridos, minha família que está aqui, filhos, netos, todo mundo. Ah lá, os netos falando comigo. Muito obrigado, muito obrigado. Após esses aplausos apoteóticos, vou encerrar a sessão, mas antes de fazê-lo, convido aos presentes para o lançamento, aqui ao lado, na Sala dos Fundadores, do tomo 5º da correspondência de Machado de Assis e para o coquetel que se seguirá. Muito obrigado a todos. Está encerrada esta sessão.